Olá, eu sou a Celia Nizelli e nós vamos fazer uma receita deliciosa agora de pãozinho doce com canela. Você vai adorar esse pão e vai surpreender a sua família com esse sabor. Vamos lá usar essa farinha mágica que é da Venturelli? Então nós vamos começar pesando a farinha. Na panificação, o ideal é que a gente pese os ingredientes para a gente ter uma medida padrão, porque daí você garante uma unidade, começando pela água, né? Não vou colocar toda a água, vou esperar um pouquinho aqui e vou adicionar o restante aos poucos. Eu vou colocar o fermento para dissolver. E se você for usar o fermento biológico fresco, lembre que sempre é 1:2, ou seja, use o dobro disso para fermento fresco, combinado? Eu também tenho ovos para usar, são 2 ovos nessa receita. Pronto. E o ideal é que quando a gente for adicionar os ovos na massa, nós temos que desmanchá-lo também, porque senão ele fica uns pedacinhos de ovos na sua receita e na massa e não vai ficar legal. E assim ela vai homogeneizar melhor, tá? Vou adicionar os ovos, mexendo, e vou começar a adicionar a farinha aos poucos. E depois eu entro com sal, com açúcar, com óleo. Vou colocar aqui já um pouquinho, lembrando que eu sempre começo pela água quando a gente vai fazer o processo artesanal. Tem pessoas que começam ao contrário, não é? Que começam fazendo a farinha primeiro. Mas o que eu gosto de fazer? Misturar bem essa primeira etapa para não criar grumos na massa, porque depois eles não vão sair. Eu vou adicionar mais um pouquinho de água. Essa massa ela vai ficar mais molinha, para a gente poder abrir e rechear depois. Sempre mexendo. Lembra uma coisa, você não pode adicionar o óleo antes do fermento. O que vai acontecer? O óleo vai criar uma película nesse fermento e ele vai demorar mais para se desenvolver. Então agora eu vou colocar o óleo, porque o fermento já está incorporado em boa parte da farinha. Vou adicionar o açúcar e depois eu venho com o sal. A massa já está tomando jeito de massa. O açúcar também é uma coisa importante. Ele tem uma propriedade, olha que nome legal que nós vamos falar agora, higroscópica. O que é isso? Ele rouba a água da sua receita. Às vezes, quando é uma massa que vai muito açúcar, ela se despedaça inteira por causa dessa propriedade que o açúcar tem. Aí você diz assim, nossa, minha massa desandou, isso e aquilo. Por isso é legal também, se você lembrar, de misturar um pouquinho do açúcar na farinha que você vai usar ou nos ovos que você vai pôr na receita. No caso aqui eu coloquei tudo de uma vez, porque a quantidade não é tão grande assim, então não vai interferir tanto no meu pão. Vamos colocar o restante. Vou colocar um pouco mais dessa água mesmo, que nós vamos precisar. E a hora que ela estiver quase toda incorporada, eu já adiciono o sal. Que o sal vai me ajudar a ter estrutura na massa, certo? Todos os ingredientes aqui e mexendo, sempre. Então vamos lá, vou pôr na bancada, que vai ficar mais fácil de trabalhar. Lembra também de ter sempre na mão a sua farinha de mão, tá? Para qualquer eventualidade, se a massa começar a grudar muito na sua mão, se a massa grudar na bancada, mas lembra que não é para jogar a farinha na massa, porque senão você vai deixá-la muito seca. Então a farinha vai na mão mesmo. Como eu disse a vocês, é uma massa que vai ficar mais molinha mesmo, tá? Então eu vou molhar minha mão aqui. Fazer isso aqui na bancada, porque daí ela desgruda da mão e da bancada. E se ela começar a grudar muito na bancada, ela vai rasgar. E aí você vai falar, puxa, não consigo. Então é isso aqui, ó. É igual brincadeira de criança mesmo. A sova é uma sova que vai durar aí uns 10 minutos, se você para ela incorporar bem os ingredientes e começar a desenvolver a rede de glúten. É o suficiente quando a gente faz na mão. 10, 15,
mas não mais que isso, tá? Amassando, amassando. Fazer pão é ótimo, não sei vocês, mas eu me lembro muito das minhas tias amassando pão, minha avó fazendo pão no forno a lenha, né? Com folha de bananeira, muito legal era. Isso quando eu era criança. O pão traz muitas memórias afetivas pra gente. Então aqui, olha, nós vamos dividir a massa em duas partes. E vamos deixar descansar. Eu ainda vou bolear usando o resto da farinha que eu tinha aqui. E deixar descansar de novo por mais 20 minutos, 20 a 30 minutos. Às vezes precisa descansar um pouquinho mais por causa da temperatura da sua região. Se tiver um pouquinho mais frio, você pode deixar descansando até 30 minutos. E aí retoma para fazer a modelagem. Então eu vou cobrir, que pode ser um pano de prato úmido ou um plástico, e esperar 20 minutos para a gente mexer nessa massa novamente. Agora chegou a grande mágica de rechear esses pães. Eles relaxaram bastante, não é? Então, nós vamos primeiro abrir a massa. Ah, em que formato, Celi? Lembra? Pensa num papel A4, uma folha de sulfite. Então, a gente vai abrir mais ou menos nesse tamanho. Pode abrir com a mão, pode abrir com um rolo de macarrão, se você preferir. Então, precisa estar com um pouco de farinha para que você possa fazer isso daqui. E na hora de enrolar isso, não vai ficar grudando na sua bancada. Então, para uma colher de canela, nós colocamos 3 colheres de açúcar. Pode ser açúcar refinado, açúcar demerara, açúcar cristal ou açúcar mascavo, se você preferir. Mas é 1 para 3, certo? Assim não vai ficar com tanto gosto forte da canela e vai dar o doce que você quer para o seu pão, certo? Eu vou começar a espalhar isso daqui assim. Se você tiver uma peneirinha com mais furos, você pode fazer assim também, ou mesmo com a mão, certo? Espalha bem. Ah, precisa passar manteiga? Eu não costumo passar, mas se você quiser, você pode passar também. Ah, pode umedecer a superfície? Se você quiser umedecer, você pode umedecer. Eu não costumo umedecer, certo? Porque ela vai soltar bastante água, esse açúcar já vai soltar bastante água conforme vai crescendo aqui. E vai dar a mistura que você quer para uma e para outra. E nós vamos enrolar. Ó, lembra, tem que ter mesmo um pouco de farinha na bancada. Ah, se ele ficou meio desengonçado, não tem problema. Nós vamos colocar isso aqui para baixo numa assadeira. Aqui. E aqui nessa assadeira, nós vamos pegar uma tesoura num ângulo mais ou menos de 45 graus, mais para baixo, não muito em cima, mais inclinada, e cortar até quase o final dela. Nós vamos colocar uma para lá, uma para cá, uma para lá, uma para cá, viu? Esse daqui é um jeito bem legal de a gente fazer e apresentar um pão. Agora para a segunda modelagem, vamos fazer a mesma coisa e de novo, aquela hora eu pus com a colher, isso ali é mais fácil pôr com a mão, então vamos colocar com a mão, perfeito. Aí aqui vamos de novo fazer a mesma coisa. Ah, se ele vai ficar tudo sujo, às vezes fica sujo mesmo de canela, ó, certo? Porque a canela tá na bancada, vai escapar um pouquinho e pronto. Esse aqui eu vou ensinar de outro jeito, com a sua espátula. Ah, se ele não tem espátula, uma faquinha, mas é mais difícil. Um cortador que você tiver, às vezes um cortador de bolo. Então assim, ó, vamos mais ou menos dividir bem ao meio. Tenha certeza que passou tudo e nós vamos fazer uma trança dela. Pra lá, vai fazer bagunça, não se preocupe. Pra lá e pra cá. Ah, se ele dá pra fazer fora da assadeira? Não dá, porque daí ela vai ficar muito molinha para você depois colocar na assadeira, né? Normalmente, e assim, olha que lindo. Então, olha só, nós temos aqui então 2 tipos de modelagem para uma mesma massa e o mesmo recheio. Agora nós vamos esperar crescer naquele tempo que a gente pede aí de 1 hora, 1h30. Lembrando que a massa doce vai crescer mais rápido por conta do açúcar e da fermentação. Ela vai ser mais acelerada do que uma massa salgada. E aí
daqui a pouco a gente volta para botar essa belezura aqui no forno e sentir esse perfume de canela que vai fazer aí na sua casa. Viu como eu não demorei na dica? Já estou aqui para a gente levar esses pãezinhos aqui para o forno. Mas antes eu vou passar uma gema sobre ele, para ele dourar e ficar bem bonito depois de assado. Aqui, ó, vou separar a clara da gema. Vamos lá. Nossa, que gema amarelinha! Que linda, né? Não passe com muita força em cima do pão, porque senão você pode afundar o pincel em cima dele e ele perde até o crescimento, né? Dependendo da força que você coloca. Então seja delicado ou delicada para a gente não estragar essa massa linda que ficou aqui. Não estragar a modelagem também, né? A hora que isso aqui for pro forno, gente, vocês vão ver o perfume. E como eu falei, né? Em casa que tem perfume de canela, não tem briga. Então isso aqui vai demorar no forno 40, 45 minutos a 180 graus. E também observe a temperatura do seu forno, porque às vezes 180 graus para você é muito alto ou é uma temperatura adequada. Precisa sempre estar observando isso. E a mesma coisa o tempo, 35 minutos às vezes ele assa ou 40 a 45. Então ele vai ficar entre 35 e 45 minutos. Aqui estão. Olha só que lindos que eles ficaram. Uma mesma massa, um mesmo recheio e duas modelagens diferentes. O pão está no mundo e o mundo está no pão. É isso aí. Vamos fazer como os egípcios, serem comedores de pães. Pão com canela para perfumar o seu dia.